Tá? Então, aqui o problema é o seguinte. Você tem as três cargas distribuídas no triângulo equilátero, e aí essa carga Q3 aqui, ela está sobre a ação da força que a carga Q1 e a carga Q2 fazem, né? Então, se eu for olhar a relação aqui entre a carga Q1 e a carga Q3, elas estão ao longo de uma linha reta horizontal, né? Essas duas cargas, elas são iguais, ou seja, elas têm o mesmo sinal, né? As duas são positivas, no caso. Então, a força que essa carga Q1 vai fazer na carga Q3 é uma força de repulsão. Elas querem se afastar uma carga da outra. Né? Então, em cima dessa carga Q3, você vai ter um vetor que vai estar apontando para a direita aqui. Tá? Essa é a força F13, que a carga 3 sofre devido à carga 1. Tá? E aí, como é que eu determino o módulo dessa força? Eu uso aquela lei de Coulomb que a gente aprendeu nas aulas anteriores aí, né? Você pega a constante do meio, que no caso é o vácuo, né? Então a constante vale 9 vezes 10 a 9, multiplica pelo módulo das cargas. Então aqui você tem a carga Q1, aqui você tem a carga Q2, e divide pela distância ao quadrado, que separa essas duas cargas. Então, se o lado do triângulo equilátero aqui é um lado de 2 metros, você vai dividir por 4, né? 2 ao quadrado é 4. Tá? Então, quando você fizer essa conta, que tem 2, multiplica um pelo outro, dá 4, corta com esse 4 daqui de baixo, sobra um 9, né? A base 10 vai sobrar um 10 a menos 9. Então, o resultado dessa força aqui, ó, o módulo dessa força F13 vai ser 9 vezes 10 a menos 9 newtons, né? Que a gente pode chamar de 9 nanonewtons. Esse N minúsculo significa multiplicar por 10 a menos 9. Tá? Da mesma forma, você obtém o módulo da força que a carga 2 faz na carga 3. Ó, qual que é a força que a carga 2 faz na carga 3? Essa força inclinada que a gente está vendo aqui, né? F23. Tá? Se você for calcular o módulo dessa força F23, você vai perceber que vai dar o mesmo valor, né? A distância é igual, para os dois casos, a distância é de 2 metros, e nos dois casos, a carga que está interagindo com a carga Q3 tem a mesma intensidade, que é 2 nanocoulombs. Então, quando você fizer a conta para o F23, você vai obter o mesmo resultado, que é 9 vezes 10 a menos 9, né? E aí, então, agora você sabe o valor do módulo dessa força e você sabe o valor do módulo dessa. O que você quer é determinar a força resultante, que é a superposição desses dois vetores aqui, né? E aí, como é que é esse vetor resultante? Ele é a diagonal desse paralelogramo. Você tem duas retas paralelas aqui, tá vendo? Cortada por outras duas retas paralelas. Por isso que o nome da figura é paralelogramo, né? E, pela regra da soma de vetores, né? A força resultante é dada por esse vetor aqui, que é a diagonal desse paralelogramo. E aí, como é que se determina o valor dessa força, dessa diagonal? A gente usa a lei dos cossenos, que é essa regra que a gente está vendo aqui. Tá? Então, você vai substituir os valores conhecidos, né? F13 você acabou de calcular, deu 9 vezes 10 a menos 9. A mesma coisa é o valor do F23. Então, aqui tem F13, aqui tem F23. Aqui tem F13, aqui tem F23. Tudo conhecido. Falta o cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores. Né? Como o triângulo é equilátero, os ângulos valem 60 graus. Então, esse ângulo aqui é 60 graus. Consequentemente, o ângulo formado aqui entre os dois vetores que estão se superpondo, né? Se somando, também é 60 graus. Né? Esses dois ângulos aqui eles são opostos pelo vértice, nem isso que a gente aprende na geometria, né? Então, eles são iguais. Então, esse ângulo formado entre o vetor F13 e o F23 mede 60 graus, tá? Então, aqui vai entrar o cosseno de 60 graus, que é meio, 1 sobre 2, tá? Então, esse meio, o 2 aqui do denominador, corta com 2 lá de cima da fórmula, né? Esse aqui. E aí sobra F13 vezes F23. Como eles são iguais, então é esse número elevado ao quadrado. 9 vezes 10 a menos 9 ao quadrado. E aqui tem ele também, ó, aparecendo mais duas vezes, tá vendo? 9 vezes 10 a menos 9 ao quadrado, que vem daqui, desse primeiro fator da soma, né? Mais 9 vezes 10 a menos 9 ao quadrado, que vem do segundo, mais 9 vezes 10 a menos 9, que vem dessa parte aqui da lei dos cossenos. Tá? Ou seja,
A força resultante ao quadrado, a diagonal desse paralelogramo, é 3 vezes 9 vezes 10 a menos 9 ao quadrado. Tá? Então, qual que é o módulo da força resultante? É a raiz quadrada desse número todo. Né? Então, você é a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 9 vezes 10 a menos 9 ao quadrado. Que dá exatamente 9 vezes 10 a menos 9, né? Qualquer número ao quadrado, se você tira a raiz quadrada, dá esse número. Tá? Então, o resultado para a força resultante aqui nesse caso é que ela vai valer 9 vezes raiz de 3 vezes 10 a menos 2 newtons. Esse que é o tamanho, a intensidade desse vetor resultante. Tá? Então, com isso, a gente conclui aí as possibilidades todas de força de soma, né, entre dois vetores. A gente viu na aula passada, quando esses vetores estão ao longo de uma mesma linha reta, só que em sentidos opostos. Aí, nesse caso, o que você faz? Você subtrai, né? Você pega aquela força mais intensa e subtrai dela a menos intensa. Foi o que a gente fez aqui, em algum lugar. Nessa número 1, tá vendo? Uma possibilidade é você ter as forças apontando em sentidos opostos. E aí, como é que vai ser a força resultante? Logicamente, ela tem que estar na mesma linha reta, né? E vai estar apontando para o lado da mais forte, da mais intensa. Então, vai ser sempre a maior menos a menor, para você obter a força resultante nesse caso. Mas a geometria muda de acordo com o problema. Então, no segundo caso, a gente viu aí as forças formando um ângulo de 90 graus, tá vendo? E aí, para você determinar a força resultante, que é essa diagonal aqui, você usa o teorema de Pitágoras, essa regrinha aqui. E o caso mais geral é esse que a gente acabou de ver agora, né? Que é quando o ângulo formado entre os dois vetores não é um ângulo de 90 graus. É um ângulo qualquer, no caso aqui 60, tá? E aí, para isso, você tem que usar a lei dos cossenos. Então, você vê que a lei dos cossenos, que é essa regra que está aqui, ela é uma generalização do teorema de Pitágoras, né? Vamos supor que o ângulo aqui formado entre os dois vetores fosse de 90 graus. Aí aqui entrar cosseno de 90, o cosseno de 90 é zero, então esse termo todo aqui morre, né? E aí sobra o teorema de Pitágoras aí que a gente tem, conhecido já. Então você vê que o caso em que o ângulo é de 90 graus é um caso muito particular dessa regra geral aqui, que é quando esse termo todo dá zero, porque o cosseno do ângulo dá zero. Tá? Então, no caso mais geral, quando o ângulo é diferente de 90 graus, você precisa usar esse teorema aqui, que é a lei dos cossenos. Tá bom? Então, isso tudo que a gente viu, essa avaliação, né, vetorial, essa análise vetorial, vai funcionar também para o caso em que a gente for estudar os campos elétricos, né, produzidos por cargas. Tá? Então, é o que a gente vai ver aí na aula de hoje, no resumo da aula de hoje. Na revisão da aula de hoje, né? Então, só para recapitular um pouco mais, né? Vamos abrir aqui o slide dessa aula, da aula 4, da quarta aula. Então, é o seguinte, a gente sabe quando você tem ali uma certa carga, produzindo um campo, né, no espaço, se você colocar uma carguinha de teste perto dessa carga, ela vai sofrer a ação de uma força, né, porque ela está localizada num campo elétrico produzido por essa carga maior aqui. Tá? Então, a gente define o campo elétrico através dessa expressão, ou seja, o campo elétrico e a força que age numa certa carga aqui, elas são praticamente iguais, né? O que muda é essa multiplicação pela carga aqui. Então, isso indica que esses dois vetores, a força e o campo elétrico, vão estar apontando sempre na mesma direção, né? Ou seja, ao longo de uma mesma linha reta, tá? Só que eles podem estar apontando para o mesmo lado ou para lados opostos, né? Quando que eles vão estar apontando para o mesmo lado? Quando essa carga aqui que está sobre a ação do campo, e, portanto, sobre a ação da força, for uma carga positiva, tá? Então, se eu coloco uma carga positiva dentro de um campo elétrico qualquer, a força sobre essa carga e o campo elétrico vão estar apontando para o mesmo lado, tá bom? Então, a carga que aqui sendo positiva, essa carga de teste, como a força é de repulsão, é para o lado direito, né? Isso indica que o campo elétrico produzido por essa carga Qzão aqui, a carga Q maiúsculo,
também é para a direita, também está apontando para fora aí dessa linha reta, né? E por isso equivale essa regrinha que a gente discutiu bem na aula sobre campo elétrico, né? Se a sua carga que está produzindo um campo é positiva, o campo de vetores que representa esse campo elétrico, ele vai estar apontando sempre para fora, saindo, né, numa simetria esférica aqui, tá? Agora, se a carga que está produzindo o campo for negativa, esses vetores vão estar apontando para dentro, no sentido ali de apontar para a carga elétrica, tá? Então, toda vez que você tem uma carga positiva produzindo o campo, os vetores né, os vetores que representam o campo elétrico, né, vai estar apontando para fora, tá? Se a carga for negativa, esses vetores estão apontando para dentro. E o módulo do campo elétrico, dada essa definição aqui de baixo, e essa regra para o cálculo do módulo da força, que é a lei de Coulomb, né? Então, para o módulo do campo elétrico, vai valer essa regrinha que a gente está vendo aqui do lado, tá? Então, você observa que o campo elétrico só depende de uma única carga, ó, daquela carga que está produzindo a interação, que está produzindo o campo. Tá? Então, a carga elétrica é uma propriedade de uma partícula, de um corpo. Não depende de você ter duas cargas interagindo para o campo elétrico existir. Tá? Certo? Então, essa é a regra do módulo do campo elétrico produzido por uma carga concentrada num ponto. Tá? Esse Q é a própria carga, a intensidade de carga, e esse D é a distância que separa a carga de um certo ponto, onde eu quero determinar o módulo desse vetor campo elétrico. Tá bom? Então, com isso, a gente pode resolver aqui alguns probleminhas, alguns exercícios relacionados a esse conceito. Tá? Esses primeiros que a gente vai ver aqui, os dois primeiros, são casos bem simples, onde a gente não precisa nem fazer análise vetorial nenhuma, porque são questões que estão perguntando apenas sobre o módulo, né? A gente só quer saber aí informação sobre o módulo do campo elétrico. Então, nesses dois primeiros exemplos, vocês vão ver que a gente nem precisa fazer análise vetorial, comparar vetores, somar vetores, tá? Então, o primeiro problema diz o seguinte, ó, qual é a carga elétrica? Está aqui nessa primeira questão. Vou até aumentar um pouco. Tá, então, ó, qual carga elétrica pontiforme produz em cada ponto distante de 30 centímetros um campo elétrico de módulo 1,6 vezes 10 a menos 8 Newton por Coulomb? Considere que a carga esteja sujeita no... Quer dizer, considere que a carga esteja no vácuo e que o K vale 9 vezes 10 a 9. Tá, então, você vê que esse problema aqui é um problema que, na verdade, ele é um pouco inverso, né? Invertido em relação ao que a gente tem feito. Ele deu o campo elétrico aqui e quer que a gente descubra qual é a carga que produz esse campo. A gente tem feito aí o problema oposto, né? Dado a carga, descobrir o campo elétrico. Então, é interessante porque a gente faz essa mudança aí. Tá? Então, o que eu quero é saber qual que é a carga elétrica, né, concentrada num ponto, que vai produzir, a uma distância de 30 centímetros, vetores que têm esse módulo aqui, 1,6 vezes 10 a menos 8. Tá? Então, para eu determinar o valor dessa carga elétrica, eu preciso usar aquela regrinha que a gente acabou de ver ali para o módulo do campo elétrico, né? E o E é igual a KQ sobre D ao quadrado. Tá bom? Então, é muito simples de resolver essa questão. Tá? Aqui eu fiz o desenho das setas e tal, mas só para a gente fazer uma discussão além do que se pede aí no problema. Tá? Então é o seguinte, se você tem uma carga positiva produzindo esse campo elétrico, né, no espaço, como a gente viu, os vetores que representam esse campo elétrico vão estar apontando para fora, são setas apontando para fora. Tá? Se a carga que está produzindo esse campo é uma carga negativa, então esses vetores vão estar apontando para dentro. Tá? Independentemente de ser positivo ou negativo, se eu tenho a mesma intensidade de carga elétrica, a mesma distância, esses vetores eles vão ter sempre o mesmo tamanho. Tá? Então, se todos esses vetores aqui estão a 30 centímetros da carga Q, ou se esses vetores aqui estão a 30 centímetros dessa carga Q, todos eles vão ter o mesmo módulo,
Porque esse módulo só depende da distância e da intensidade dessa carga que está produzindo o campo. Tá? E aí, o enunciado do problema diz para a gente que quando essa distância D aqui é uma distância de 30 centímetros, esse campo elétrico é um campo de 1,6 vezes 10 a menos 8 Newton por Coulomb. Eu quero descobrir qual que é o módulo de carga elétrica que vai produzir esse efeito. Tá? Então, tudo que eu tenho que fazer é substituir os dados nessa fórmula, nessa regra, né? E isolar o Q para achar o valor dele, para determinar o módulo desse Q. Tá? Então, onde tem E, módulo de E, eu vou trocar por 1,6 vezes 10 a menos 8. E aonde que tem D, né, eu vou colocar 30 centímetros. Só que vocês não podem esquecer que quando você coloca a distância ali naquela fórmula, essa distância tem que entrar em metros. Tá? Então, 30 centímetros em metros é 3 vezes 10 a menos 1. Né? A gente aprendeu que o centímetro, né, o C do centímetro, indica 10 a menos 2, multiplicar por 10 a menos 2. Então, como é 30, então você pega um 10 aí que está multiplicando 3 e passa para a base. Né? Então, aquele 10 a menos 2 vezes 10 dá 10 a menos 1. Tá? Então, 30 centímetros em metro é 3 vezes 10 a menos 1. E aí tem que elevar ao quadrado, porque a regra é essa. Tá? Então, o que você quer achar o quê? Para achar o Q, você tem que isolar ele. Esses números que estão multiplicando, dividindo o Q aqui, vão passar para o outro lado, né? Só que antes de passar para o outro lado, você simplifica, né? Porque aqui vai dar um 9, né? 3 ao quadrado é 9, tem um 9 em cima, 9 embaixo. Você pode cortar os dois 9, e aí simplifica aí a conta. Tá certo? Esse 10 a menos 2, que vem daqui, você passa para o outro lado multiplicando, e o 10 a 9 passa dividindo, né? Então, inverte. O que está em cima nessa conta passa para baixo, quando você passa para o outro lado, e o que está embaixo passa para cima. Então, o módulo da carga vai ser 1,6 vezes 10 a menos 8, vezes 10 a menos 2, né? Então, aqui vai dar um 10 a menos 10, só que aqui embaixo tem um 10 a 9, né? Então, como é que opera essa conta? Você repete a base e subtrai os expoentes. 10 a menos 10 em cima, com 9 daqui de baixo, vai ficar menos 10 menos 9, dá menos 19, que é o que está aqui. Tá? Então, o módulo dessa carga que vai produzir esse efeito, que efeito que é? É aquele efeito de produzir um campo elétrico que tem esse módulo a essa distância de 30 centímetros. Tá? Então, essa carga é uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá certo? Então, você vê que é uma carga bem conhecida, né? É aquela carga do elétron ou de um próton, tá? Então, se essa partícula aqui é positiva, então provavelmente é um próton, né? Aliás, provavelmente não, com certeza, porque para ter essa carga só pode ser um próton, tá? Se a partícula é negativa, então ela é um elétron, porque para ter essa carga aqui negativa, né, tem que ser um elétron, tá? Então, esse exemplo aí é um exemplo bem simples, né? Que serve para a gente fazer manipulação matemática com essa fórmula aqui do campo elétrico, do módulo do campo elétrico. Tá? O segundo exemplo também não é muito diferente. Ele é um pouco melhor, né? Porque tem que fazer uma análise um pouco mais, né, mais complicadinho, mas ele ainda é um exemplo simples também. Quer ver? Vamos ver o que está aqui no enunciado. Ó, uma carga elétrica pontiforme, a gente está sempre falando de carga pontiforme, né? Gera um campo elétrico de módulo 8 vezes 10 a 5 Newton por Coulomb, em um ponto situado a 2 centímetros dessa carga. Qual será o módulo do campo elétrico gerado pelo triplo dessa carga em um ponto situado a duas vezes aquela distância inicial, né? Situado a 4 centímetros. Então, você tem uma distância aqui inicial de 2 centímetros, você vai passar por uma distância que é de 4 centímetros. Você vai dobrar a distância. Enquanto que a carga, que nem foi dada e nem precisa, como a gente vai ver na resolução, essa carga ela foi triplicada. Tá? Então, se eu triplico a carga e dobro a distância, em princípio, você pode achar que o campo elétrico vai aumentar, né? Você aumentou 3 vezes a carga e só dobrou a distância. Então, intuitivamente, você pode pensar, então, o campo elétrico ele vai ser maior do que 8 vezes 10 a 5. Mas a gente tem que tomar cuidado,
Porque naquela regrinha ali do cálculo do módulo do campo elétrico, entra a distância ao quadrado, né? Então, se a distância dobra, o efeito que isso faz no campo elétrico é de fazer ele cair pela quarta parte. Tá? Se ele dobra de distância, o campo elétrico tende a cair a quarta parte, a ser dividido por 4. Tá? Então, na verdade, esse campo elétrico ele vai ser diminuído, ele vai cair. Né? E aí, para quanto? Para qual valor que ele vai cair? A gente pode determinar, a gente pode fazer a conta. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem essa regrinha aqui, para o cálculo do módulo do campo elétrico, né? Se inicialmente o campo elétrico é de 8 vezes 10 a 5, o que vai acontecer se eu triplicar a carga e dobrar a distância? Então, vamos supor que esse campo elétrico aqui está associado a uma carga Q1, que eu estou chamando de Q1, tá? E a distância é a distância D1, né? Então, esse campo elétrico de 8 vezes 10 a 5, ele é dado por essa expressão aqui, ó. K, Q1 sobre D1 ao quadrado. Tá? Isso tem que dar 8 vezes 10 a 5, certo? Mas eu quero saber o campo elétrico 2, né? Qual o valor do campo elétrico 2. E esse campo elétrico 2 está associado a uma carga Q2, que é 3 vezes Q1, uma distância D2, que é 2 vezes D1. Tá? Então, o campo elétrico 2 vai ser K, Q2 sobre D2 ao quadrado, mas aonde tem Q2 aqui, eu posso trocar por 3 vezes Q1. E aonde tem D2, eu posso trocar por 2 vezes D1. Tá? Então, aqui em cima tem um 3, e aqui embaixo, quando eu elevo ao quadrado, né, esse 2 vira 4. Então, é 3 sobre 4, 3 quartos. Tá vendo? Aí, aqui em cima fica K, Q1, e aqui embaixo D2, ou seja, eu tenho que a carga elétrica, aliás, eu tenho que o campo elétrico 2, ele vai ser 3 quartos do campo elétrico 1, né? Porque o campo elétrico 1 é justamente essa fração que a gente está vendo aqui à direita, ó. Q1 sobre D1 ao quadrado. Né? Ou seja, esse campo elétrico 2 aqui, ele vai ser 3 quartos de 8 vezes 10 a 5. Tá? Aí você pega esse 8 e divide por 4, dá 2. Esse 2 multiplica por 3, dá 6. 6 vezes 10 a 5 newton por coulomb. Então, esse é o campo elétrico 2 que você vai obter aí, se você triplicar a carga, né? E dividir e multiplicar por 2 a distância. Né? Então, o que isso mostra para a gente? Isso mostra que o efeito de você aumentar a distância entre duas cargas, entre uma carga e um ponto para calcular o campo elétrico, esse efeito ele influencia mais na intensidade do campo, né? No sentido de diminuir essa intensidade, do que o aumento da carga elétrica. Tá? O campo elétrico ele é diretamente proporcional à carga, mas ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, o peso da distância nessa fórmula é maior do que o próprio peso da carga elétrica. Tá? Então, se você faz um certo efeito na carga, para você fazer uma alteração desprezível, né? Ou seja, para você não mudar o valor do campo elétrico, o efeito de mudança que você vai fazer na distância tem que ser menor. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você multiplica por x essa carga elétrica, a distância você tem que multiplicar por um valor menor do que x, para o campo elétrico não variar, não mudar. Tá? Então, por exemplo, se você pega essa carga, essa distância e multiplica por 3, né? Para esse campo elétrico não mudar, você tem que pegar uma carga elétrica 9 vezes maior do que a inicial. Né? Se você pega essa distância e multiplica ela por 4, aí vai aparecer um 16 aqui embaixo, você tem que pegar essa carga e multiplicar por 16, para essa razão não ser alterada. Tá? Então, de novo, a gente tem um exemplo aqui, que é esse exemplo 2, que não tem uma avaliação vetorial, né, relevante, né? Não tem avaliação vetorial nenhuma. Né? Então, o terceiro exemplo já é um exemplo que a gente começa a discutir a questão, o caráter vetorial aí do campo elétrico. Tá? Então, o que a gente tem aqui no exemplo 3? Ó, uma carga pontiforme positiva, valor aí de 18 vezes 10 a menos 6 coulombs, dista no vácuo 20 centímetros de uma carga pontiforme negativa, menos 8 vezes 10 a menos 6. Estou faltando escrever o C maiúsculo de Coulomb aqui, né?
conforme a figura que a gente está vendo aqui. Tá? Qual é a intensidade do vetor campo elétrico criado por essas duas cargas no ponto P, sendo K igual a 9 vezes 10 a 9? Tá? Então, eu quero saber qual que é o campo elétrico resultante nesse ponto. Lembrando que campo elétrico é um vetor, né? Uma grandeza vetorial. Então, a gente vai ter que fazer uma análise de vetores aí, porque são duas cargas produzindo campo nesse ponto P. Tá? Então, o que a gente vai ter é isso aqui. Ó. A figura ficou um pouco borrada, né? Acho que dá para, de repente, aumentar um pouco. Certo? Então, aqui é o seguinte, ó. Você tem essa carga Q2, você tem a carga Q1. A carga Q2 está a uma distância de 10 centímetros do ponto P, e a carga Q1 está a uma distância de 30, né? Que é 10 mais 20, tá? O que eu quero é determinar os vetores campo elétrico que cada uma dessas duas cargas faz nesse ponto P. Inicialmente é isso o meu trabalho, tá? Então, primeiro eu tenho que saber para onde que esses vetores vão estar apontando, né? Essa carga Q1 aqui, o exemplo dá para a gente o valor de 18 vezes 10 a menos 6 coulombs. Então, é uma carga positiva. Então, se a carga é positiva, como a gente viu, né, o campo elétrico está sempre apontando para fora, apontando no sentido de sair dessa carga Q1. Por isso que nesse ponto P, o vetor E1, que representa o campo elétrico da carga Q1, vai estar apontando aqui para a esquerda, no sentido de sair dessa carga Q1. Tá? Agora, a carga Q2 é negativa, é menos 8 vezes 10 a menos 6. Então, nesse ponto P, o campo elétrico E2 produzido pela carga Q2 vai estar apontando para a direita. Tá? Então, esses dois vetores eles estão competindo, né? Tá? Um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Vai ganhar aquele que for mais forte, mais intenso. Então, o que a gente tem que fazer é calcular o módulo de cada um deles agora, para poder determinar para onde que aponta o campo elétrico resultante. Tá? Então, quando eu faço a conta para determinar o módulo de E1, eu vou usar a carga Q1 e a distância que separa o ponto da carga Q1, que é 30 centímetros. Tá? Então, esse 30 centímetros, quando passa para metros, vira 3 vezes 10 a menos 1, né? E a carga Q1 é 18 vezes 10 a menos 6, que está aqui. Então, quando você fizer essa conta, você vai obter esse resultado. 18 vezes 10 a 5. Esse que é o campo elétrico, a intensidade do campo elétrico é 1, esse aqui. E o campo elétrico é 2. Você faz a mesma coisa, a diferença é que agora a carga e a distância são outras, né? Agora é Q2 e D2. Então, quanto que vale essa carga Q2 aqui? 8 vezes 10 a menos 6. Lembrando que é em módulo, esquece o sinal de menos. Só serve para saber para onde que o vetor aponta. Tá? A distância é 10 centímetros, então é 1 vezes 10 a menos 1. E aí o resultado que você vai obter, quando você fizer essa conta, para o módulo do campo E2, é 72 vezes 10 a 5. Tá vendo? Então, um vale 72, o outro vale 18. Então, qual dos dois é mais intenso? Qual dos dois é mais forte? É o E2, né? Por isso que o campo elétrico resultante aqui, ó, está apontando para a direita, né? Para o lado do E2. Tá? E qual que vai ser o módulo desse campo elétrico resultante? Vai ser a diferença porque eu tenho um para um lado, outro para o outro. Então, é sempre o maior menos o menor. Tá? Então, é 72 menos 18, que dá 54. Então, essa é a intensidade desse campo elétrico resultante aqui, 54 vezes 10 a 5. Newton por Coulomb, né? Campo elétrico é medido em Newton por Coulomb. Certo? Então, esse já é um exemplo que trata vetorialmente a questão do campo elétrico, só que ainda trata vetorialmente de uma maneira muito simples, né? Você tem os vetores ali ao longo de uma mesma linha reta, certo? Se eu colocar uma carga elétrica nesse ponto P, aí essa carga elétrica vai estar sob a ação de uma força, né? E aí essa força ela vai estar apontando ou para o lado direito, acompanhando o campo elétrico, ou para o lado esquerdo, né? No sentido oposto ao campo elétrico. Tá? Quando que ela vai estar apontando para o lado direito, junto com o campo elétrico? Quando a carga que eu colocar aqui for uma carga positiva. Tá? Então, se eu ponho uma carga positiva nesse ponto, ela vai estar apontando para o mesmo lado do campo elétrico resultante. Se a carga for negativa, ela aponta no sentido oposto, né? Obedecendo aquela regrinha lá, a definição de campo elétrico que a gente viu, vale a pena olhar de novo aqui no slide.
obedecendo essa regra aqui, ó. A força sobre a carga vai estar no mesmo sentido do campo elétrico se esse número Q aqui for positivo. Agora, se o Q for negativo, esses dois vetores apontam em sentidos opostos. Aí aqui tem um quarto exemplo, que não está na lista, mas eu acrescentei aqui no gabarito, né? É o seguinte, você tem duas cargas, tá? Q1 e Q2, ocupando aqui vértices opostos de um retângulo. Então, esse retângulo ele tem lado 4 por 3, ou 3 por 4, né? E aí você tem um vértice, um outro vértice aqui, que é chamado de P, né? Um ponto P. E o que você tem que fazer inicialmente é determinar o vetor campo elétrico resultante nesse ponto P. Tá? Então, como é que você faz para determinar o vetor campo elétrico resultante? Primeiro, você olha o campo elétrico gerado por cada carga. Tá? Então, ó, o campo elétrico é 1 produzido pela carga Q1, nesse ponto P, ele tem que estar apontando para baixo, né, na linha reta vertical para baixo. Porque essa carga aqui é positiva, tá vendo? Ela vale 16 newton, aliás, 16 nanocoulombs, tá? Então, se ela é positiva, em qualquer ponto do espaço, o vetor do campo elétrico tem que estar apontando para fora. Por isso que aponta para baixo, tá? E qual que é o módulo desse campo elétrico E1? O módulo do campo elétrico E1 é dado por essa regra de sempre, tá? Então, se você fizer a conta com os dados que foram fornecidos aqui, né? A distância é 4 metros, a carga é 16 nanocoulombs, você vai chegar nesse resultado, para o campo elétrico E1, 9 newton por coulomb. Esse aqui. E aí, se você fizer a conta para achar o módulo do campo elétrico E2, que é esse horizontal que aponta para a direita, por que ele é horizontal e aponta para a direita? Porque a carga Q2 também é positiva. Então, nesse ponto P aqui, vai estar produzindo um campo elétrico que aponta para fora. Tá? Então, como é que eu faço para calcular o módulo desse campo elétrico E2? Do mesmo jeito, você pega a carga, a distância, joga na fórmula, e aí você vai obter o mesmo resultado. 9 newton por coulomb. Tá? Então, isso aqui, no fundo, é um quadrado, né? Você tem um quadrado de lado 9. Tá? E aí, se você fizer o teorema de Pitágoras para determinar o valor dessa diagonal, e aqui se usa o teorema de Pitágoras porque o ângulo formado entre os dois vetores é de 90 graus, você vai obter, né, o lado vezes raiz de 2, não é isso? Toda vez que você tem um quadrado, a diagonal do quadrado mede o lado vezes raiz de 2. Tá? Então, o campo elétrico resultante aqui vai ser 9 raiz de 2 newton por coulomb. Tá bom? E aqui ele fala ainda que se você colocar... Até então, a gente só está calculando o campo elétrico, né? Produzido pela carga elétrica Q1 e Q2 nesse ponto aqui. Tá? Mas eu posso pegar e colocar uma carguinha de teste nesse ponto. Tá? Então, se eu colocar uma carga de teste de menos 2 coulombs aqui, como é que vai ser a força sobre essa carga? Ó, primeiro, como a carga é negativa, então a força ela vai estar apontando no sentido oposto ao campo elétrico resultante, né? Por isso que a força está apontando para cima dessa linha inclinada aqui, né? E qual que vai ser o módulo dessa força resultante? É muito fácil, é só você pegar o módulo dessa carga, que é 2, e multiplicar pelo módulo do campo elétrico, tá? Que vale essa regra daqui. Ó. Força é carga vezes campo. Então, o módulo da força vai ser o módulo da carga vezes o módulo do campo. Então, como essa carga aqui tem módulo 2, e esse campo tem módulo 9 raiz de 2, então a força resultante naquela carga que você coloca ali, nesse ponto P, vai ser de módulo 18 raiz de 2 newtons, né? Essa unidade aqui está errada, tá vendo? Eu escrevi a unidade de campo elétrico. Como eu estou calculando uma força, então não é newton por coulomb, é só newton, né? Tem que apagar esse sobre C que está aqui, tá? Isso aqui, o campo elétrico é medido em newton por coulomb. A carga elétrica é medida em coulomb. Então, quando eu pego newton por coulomb e multiplico por coulomb, só sobra newton, né? Então, isso que eu escrevi aqui está errado, tá vendo? Tem que corrigir. Certo? E a gente poderia fazer mais um caso aí com um ângulo entre os campos elétricos aqui diferente de 90 graus, né? Mas aí a análise vetorial seria praticamente a mesma
que a gente fez ali no início da aula para o caso da força. A diferença é que a gente estaria ali somando campos elétricos, não força, né? Mas a análise vetorial, as contas são todas iguais. Tá? Certo? Vocês quiserem tirar dúvida aí para a lista, estou aqui à disposição. Senão a lista de chamada está aí. Por hoje terminamos e aí na semana que vem a gente se encontra aqui de novo.